É uma doença que acomete os rins e que acaba causando repercussões sistêmicas como síndrome urêmica, acidose metabólica, hemorragias, como também hipertensão arterial. Eu sou Silvino Custódio Costa, sejam todos bem-vindos ao meu canal. A pedido de um subscrito, hoje hei de falar da insuficiência renal aguda, onde abordarei as causas, classificação, fatores de risco, sinais e sintomas, fisiopatologia e tratamento. Então, vamos ao vídeo. A insuficiência renal é uma condição clínica ou uma condição médica na qual os rins não conseguem desempenhar devidamente as suas funções. Temos três funções básicas renais: filtração do sangue, que é a primeira, regulação do equilíbrio hidroeletrolítico e a produção de hormonas. Então, insuficiência renal é uma condição na qual os rins não conseguem exercer as suas funções. Insuficiência renal é uma condição clínica ou médica onde os rins não conseguem exercer devidamente as suas funções. A classificação inicial é uma classificação consoante o tempo. Encontramos insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica. O vídeo é focado muito mais na insuficiência renal aguda. Então, a insuficiência renal aguda é definida como uma incapacidade na função renal que tem um início agudo, um início abrupto. Então, normalmente é reversível. Ao passo que a insuficiência renal crônica é uma falência, ocorre uma falência renal prolongada ou crônica e normalmente essa falência não é irreversível. Então, como o vídeo de hoje é focado na insuficiência renal aguda, vamos entrar para as causas e classificação da insuficiência renal aguda. As causas estão inteiramente ligadas à classificação. Por isso é que é de começar pela classificação. A insuficiência renal aguda possui classificações segundo a origem do problema, porque muitas das vezes o rim é que tem incapacidade de desempenhar as suas funções, mas nem todas as vezes o problema provém do rim. É o rim que possui essa incapacidade de desempenhar certas atividades como filtração do sangue, produção de hormonas, mas o problema não provém do rim. Isso significa que podem haver problemas sistêmicos que causem repercussões renais e também podem haver problemas urológicos que acabem causando repercussão renal. Então, temos que ter sempre esse pensamento de que nem sempre o problema é do rim. Podem haver problemas sistêmicos que tenham repercussões renais, como também podem haver problemas urológicos que acabem causando repercussões renais. Então, quanto à classificação, nós encontramos insuficiência renal aguda, pré-renal, insuficiência renal aguda, renal, insuficiência renal aguda pós-renal. A insuficiência renal aguda pré-renal são patologias sistêmicas que levaram à falência renal. A insuficiência renal aguda renal é aquela onde o problema está no próprio rim. Esse problema é que leva à incapacidade das atividades renais, à falência renal. E por último temos a insuficiência renal pós-renal. A insuficiência renal pós-renal é aquela em que o problema maioritariamente encontra-se a nível urológico. Então, são problemas urológicos que acabam causando repercussão renal. E tendo esse pensamento, nós já conseguimos abrir a mente para perceber que nem todos os problemas renais, nem todas as manifestações que nos levam a um quadro renal, o tratamento deve ser devidamente focado ao rim, porque existem causas sistêmicas que levam a problemas renais. Como classificação, nós iremos colocar essas causas ou essa insuficiência renal aguda como pré-renal. Como também existem problemas urológicos que irão nos levar a problemas renais. Então, existem problemas a nível do sistema urinário ou urológico que vão nos levar a problemas renais. Quanto às causas,
já classificamos como pré-renal, renal e pós-renal. Quanto às causas, a insuficiência renal aguda pré-renal tem como causa principal a hipoperfusão renal. Então, a causa principal da insuficiência renal aguda pré-renal é a hipoperfusão renal. Essa hipoperfusão renal pode ser causada por várias patologias. Então, todas as patologias que acabam cursando com hipoperfusão renal vão nos levar a uma insuficiência renal aguda pré-renal. Vamos mergulhar dentro das causas. Nós encontramos a desidratação, nós encontramos a insuficiência cardíaca, e nós encontramos o choque hipovolêmico, e nós encontramos a estenose da artéria renal. Então, essas patologias encontram-se no ramo das patologias que acabam causando hipoperfusão renal e manifestam-se em insuficiência renal aguda pré-renal. Quanto às causas da insuficiência renal aguda renal, nós encontramos inicialmente as nefrotoxinas. Falar de nefrotoxinas engloba todos os medicamentos que acabam causando lesão do rim. Porque nós sabemos que tem medicamentos que são excretados principalmente pelo rim. De causa renal ou insuficiência renal aguda renal, temos que olhar em todas as patologias que acabam causando problemas renais, ou todas as patologias que acabam lesando o rim. Então, principalmente devemos pensar em todos os medicamentos que são eliminados pelo rim. Antibióticos e analgésicos são os medicamentos que eu escolhi trazer aqui, mas existem várias classes de antibióticos que podem trazer problemas renais ou podem causar nefrotoxinas. E temos também o ramo das a síndrome nefrítica, a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então, são patologias que acabam causando insuficiência renal aguda renal. Então, sempre devemos pensar, quando se trata de uma insuficiência renal aguda renal, nós devemos pensar nas nefrotoxinas, que são os medicamentos que acabam causando lesão renal, e também devemos pensar nas glomerulonefrites. Então, são várias glomerulonefrites que nós devemos pensar. Isso já vai depender do quadro clínico que o paciente vai apresentar. Na insuficiência renal aguda renal, eu já vinha frisando muito mais em problemas urológicos. Então, sempre devemos pensar em problemas urológicos caso nós tenhamos uma insuficiência renal aguda. Por quê? A hiperplasia benigna da próstata é uma patologia que pode vir a desenvolver com uma insuficiência renal aguda pós-renal. Além da hiperplasia benigna da próstata e de outras patologias como prostatite, nós podemos ter cálculos renais. Pensar nos cálculos renais, insuficiência renal aguda pós-renal, é muito simples. Por quê? É desenvolver muito mais na fisiopatologia, mas os cálculos acabam causando obstrução dos ureteres. Então, isso vai levar ao desenvolvimento da insuficiência renal aguda pós-renal. E também a nível dos tumores, devemos sempre pensar nas patologias que podem nos levar à insuficiência renal aguda pós-renal e abrirmos um bocadinho a mente para pensar na hiperplasia benigna prostática, no desenvolvimento ou na presença dos cálculos renais e também na presença de tumores. Os fatores de risco. Dentro desses fatores de risco, escolhi colocar fatores de risco modificáveis, aqueles que podemos modificar, como também fatores de risco não modificáveis. A idade é um fator de risco, só que é um fator de risco não modificável. As doenças crônicas são doenças que podemos prevenir. Então, eu, em particular, escolheria colocar esses fatores de risco como fatores de risco modificáveis, pois são patologias que nós podemos prevenir o seu desenvolvimento. A desidratação. A desidratação é um fator de risco modificável, pois nós podemos modificar. Então, o fator de risco são infecções graves. As infecções graves encontram-se como fator de risco. Então, dentro da insuficiência renal aguda,
nós encontramos seguintes fatores de risco: a idade, que não é modificável, as doenças crônicas, que são preveníveis, e a desidratação, que também é prevenível, dá para prevenir, é um fator de risco modificável, e também as infecções graves também são modificáveis, são fatores de risco modificável. A fisiopatologia, existe uma certa ligação. Antes de falar da fisiopatologia, gostaria de cifrar que existe uma certa ligação entre causas, classificação e fisiopatologia, porque para desenvolvermos a fisiopatologia, o conhecimento fisiopatológico, nós devemos conhecer a classificação, porque a fisiopatologia é explicada consoante a classificação. Em primeiro lugar, temos a insuficiência renal aguda pré-renal. A insuficiência renal aguda pré-renal ocorre por conta da incapacidade na filtração do sangue. Então, nós temos uma condição em que o rim recebe pouco sangue, tanto sangue para suprir as suas necessidades, como sangue para ele filtrar, porque eu já vinha dizendo que o rim tem essa função fluxo a nível dos rins. Esse hipofluxo vai levar ao desenvolvimento de lesão, mas essa lesão, no decorrer da lesão ou do desenvolvimento da lesão, nós teremos respostas. Essas respostas têm como objetivo manter essa perfusão renal. Em primeiro lugar, o rim vai sintetizar ou vai secretar um hormônio chamado renina. Basta perceber uma hipoperfusão renal, o rim responde com a síntese da renina. Quem conhece o sistema renina-angiotensina-aldosterona já sabe o que vai acontecer quando o rim sintetiza a renina. A renina, ela vai clivar-se com uma proteína hepática, o angiotensinogênio, formando a angiotensina 1, é convertida a nível do epitélio alveolar em angiotensina 2. Então, tanto a angiotensina 1 como a angiotensina 2 vão contribuir para o aumento do fluxo sanguíneo renal. E isso vai evitar o desenvolvimento de uma falência, uma deterioração do rim. E caso isso não aconteça, ou caso esse mecanismo compensatório não consiga manter a função renal, o rim vai desenvolver para uma falência. Vai filtrar o sangue, não vai produzir hormonas e não vai também controlar o equilíbrio hidroeletrolítico. Então, sempre que formos já nos deparar com o indivíduo desidratado, nós devemos pensar que esse indivíduo pode vir a desenvolver por uma insuficiência renal aguda. A insuficiência renal aguda é pré-renal, porque a desidratação vai causar esse hipofluxo. Sempre que nos depararmos com um indivíduo com insuficiência cardíaca, nós devemos pensar que esse indivíduo pode desenvolver para insuficiência renal pré-renal, por conta do hipofluxo. A insuficiência renal aguda, renal, causada por nefrotoxinas ou glomerulonefrite. A insuficiência renal aguda renal possui causas: administração de fármacos que acabam causando nefrotoxicidade, também por conta das glomerulonefrites. Então, o que vai acontecer é que nós teremos necrose tubular. Essa necrose tubular vai fazer com que o rim não problemas renais, porque cada vez mais que acabam se lesando os túbulos renais, haverá baixa filtração do sangue. Então, com essa baixa filtração do sangue, nós teremos esse acúmulo do sangue a nível do rim. Isso vai acabar causando uma insuficiência renal. Quanto à insuficiência pós-renal, nós encontramos um mecanismo fisiopatológico diferente. Na insuficiência renal aguda pós-renal, nós temos uma situação em que ocorre uma obstrução a nível do sistema urológico. Então, essa obstrução vai fazer com que haja aumento da pressão intrarrenal. Então, com o aumento da pressão intrarrenal, nós não teremos uma boa filtração do sangue, nós não teremos atividades normais a nível do rim, e isso vai desenvolver com a insuficiência renal. Sempre que nos depararmos com um indivíduo que apresente cálculos renais, um indivíduo com hiperplasia prostática
um indivíduo que apresente tumores ou diagnóstico de tumores, devemos pensar que esse indivíduo pode vir a desenvolver uma insuficiência renal aguda. Quanto ao quadro clínico, sinais, nós temos sinais e sintomas fixos ou sinais e sintomas que nos levam ao diagnóstico de insuficiência, como também temos sinais e sintomas que nos levam a desconfiar da causa dessa insuficiência renal. Então, a oligúria, a anúria são sintomas que nos levam a desconfiar da insuficiência. E além disso, nós podemos ter um paciente que apresente, um indivíduo que apresente edema facial. Normalmente, esse edema facial é citado como edema facial matinal, porque o indivíduo acorda com a cara inchada, a face inchada. Um edema descendente, porque inicia da cabeça para os pés. Então, oligúria ou anúria relacionado com o edema matinal descendente nos leva a desconfiar da insuficiência renal. Existem outros sintomas que o indivíduo pode vir a apresentar, mas esses são os sintomas padrões para desconfiarmos da insuficiência renal. Os sintomas ou sinais que nos levam a desconfiar da causa dependem da patologia que levou ao desenvolvimento da insuficiência renal. Porque nós podemos ter edema dos membros inferiores. Edema dos membros inferiores relacionado à ascite, relacionado a o PVJ, urgência venosa jugular, relacionado à dispneia, ortopneia. É um quadro que já de primeira nos leva a desconfiar de uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, é uma possível insuficiência cardíaca congestiva relacionada com oligúria. Nós já podemos desconfiar como que o indivíduo já tenha uma insuficiência renal aguda pré-renal. Presente dor lombar, tipo cólica, nos levar a desconfiar de uma insuficiência renal aguda pós-renal causada por cálculos renais. Um indivíduo que apresente diminuição do jato urinário já pode nos levar a desconfiar de uma hiperplasia benigna da próstata. Mas devemos pensar sempre na idade, porque acima de 40 anos os homens são predispostos ao desenvolvimento da hiperplasia benigna da próstata. Então, um indivíduo acima de 40 anos com essa queixa de diminuição do jato urinário, nós podemos desconfiar da hiperplasia benigna da próstata. E se tiver outros sinais e sintomas relacionados com insuficiência renal, nós podemos já pensar numa possível insuficiência renal aguda pós-renal. O tratamento da insuficiência renal aguda depende da causa. Nós iremos tratar os fatores de risco ou os que levaram ao desenvolvimento da insuficiência renal. Então, em pacientes que apresentem desidratação, nós vamos colocar o suporte hidroeletrolítico, podemos iniciá-lo com soro fisiológico e vamos controlando até tratarmos a desidratação. E quanto aos indivíduos com insuficiência cardíaca, com sinais de congestão, nós vamos iniciar furosemida, vamos decidir damos digitálicos. Se for um indivíduo hipertenso, nós podemos dar antihipertensivos. E quanto ao tratamento de choque hipovolêmico, nós vamos iniciar com fluidoterapia. Para o indivíduo com hiperplasia benigna prostática, nós sabemos que o tratamento desses indivíduos é um tratamento cirúrgico. E quanto aos cálculos renais, nós podemos iniciar o tratamento dos cálculos, analgesia e maioritariamente é o tratamento cirúrgico, dependendo do grau de desenvolvimento do cálculo renal. Para mais vídeos, esse foi um vídeo especial, não é um vídeo que se encontra na minha sequência. Eu fiz muito mais porque um dos subscritos pediu que eu falasse da insuficiência renal. Ele não citou se queria insuficiência renal crônica ou aguda, por isso eu escolhi falar da insuficiência renal aguda, pois é uma patologia muito mais frequente, e faz parte das emergências. O vosso like ajuda muito no crescimento do meu canal, por isso sigam-me nas outras redes sociais, seja no Facebook e no Instagram. E para quem ainda não viu a minha sequência, o card está aqui. Vai assistir um vídeo que faz parte do primeiro vídeo da minha sequência, e assim vai continuar com os dois vídeos que eu já postei, os dois temas que já postei da minha sequência. Então sigam o canal e
estejam presentes para que acompanhem de perto a sequência dos vídeos que é de apresentar sobre diabetes mellitus tipo 1. Nesse vídeo é insuficiência renal, mas a minha sequência trata de diabetes mellitus tipo 1.